E aí, pessoal, tudo bem? Falar aqui de esportes americanos, mas não aquele vídeo que eu falo de um campeonato particular, de alguma coisa pontual, mas aquele contando um pouco o contexto geral ali, explicando alguma coisa muito típica dos esportes americanos, né? E aqui eu vou falar assim sobre o hino americano. Por que toca o hino americano antes de todos os jogos ou de todos os eventos esportivos? Seja ele jogo profissional, jogo universitário, jogo amador, seja uma corrida, né, corrida de carro, sempre toca o hino americano. Tá? E a gente, assim, nos últimos tempos, assim, toca o hino brasileiro. Então tem muita gente aqui no Brasil, é normal toca aqui no Brasil. É mais ou menos. Aqui no Brasil não tocava o hino brasileiro antes dos jogos, tá? Isso é uma coisa que começou a acontecer na década de 90 ou na década de 2000, que começa a ter até por imitar por modismo do que se fazia nos Estados Unidos. Quando os esportes americanos começam a chegar aqui, o pessoal começa a ver o que acontecia lá, começa a achar legal e começa a querer fazer aqui, né? E aqui faz por força de lei. Inclusive, a lei mais recente sobre isso manda tocar o hino inteiro do Brasil. Antes tocava só a primeira parte do hino nacional, agora toca o hino inteiro, que fica muito mais longo. Em alguns lugares, até criou-se a lei para, além do hino nacional, tocar o hino estadual. Por exemplo, isso acontece no Rio Grande do Sul, isso acontece no Paraná, deve acontecer em alguns outros lugares que daí acabei deixando passar. Tá. Bom, e em jogos do Palmeiras, a torcida do Palmeiras usa a oportunidade para ficar cantando Meu Palmeiras. Eles ficam cantando Meu Palmeiras em cima da melodia do hino nacional. Mas aqui no Brasil isso é uma coisa recente, isso é uma coisa dos anos 90 e dos anos 2000, um modismo que veio dos Estados Unidos. Em outros países isso não é tão comum, isso não acontece, tirando quando é jogo de seleção, né? Que daí a gente vê lá os times lá e isso toca os hinos nacionais dos dois países, daí é normal. Nos Estados Unidos acontece já há muito tempo. E como é que isso aconteceu? Aconteceu, bom, primeiro que não é lei, tá? Lá não é obrigado a tocar, eles tocam porque eles querem. E além disso surgiu de forma mais natural, assim, do que pode parecer, assim, mais acidental, do que pode parecer. A primeira vez que toca o hino americano, ou toca Star Spangled Banner, que é o nome do hino americano, mas é o nome da música, né? Que toca Star Spangled Banner num evento esportivo, foi em 1862, num jogo de beisebol que inaugurava um campo de beisebol no bairro do Brooklyn, em Nova York. Na época, o Star Spangled Banner não era o hino americano, não tinha um hino nos Estados Unidos, na verdade. Star Spangled Banner era só uma música, era uma música patriótica que tinha se popularizado muito durante a Guerra Civil Americana, e naquele jogo tinha lá uma banda que estava tocando umas músicas ali, porque estava querendo marcar aí a inauguração do campo de beisebol, ficou tocando umas músicas ali patrióticas e tocou Star Spangled Banner. É o primeiro registro que existe do hino americano, antes dele ser hino americano até, num evento esportivo. Mas esse é um caso bem isolado. Né? Como já pensando num evento esportivo, profissional, ali, uma coisa um pouquinho mais estruturada, a primeira aparição que se tem registro mais importante é durante a Primeira Guerra Mundial, na World Series de 1918. World Series final do beisebol, entre Boston Red Sox e Chicago Cubs, nos jogos em Chicago. Em um dos jogos ali, no intervalo da sétima entrada, que é sempre um intervalo, né, o intervalo do meio da sétima entrada é um intervalo um pouco mais longo, que hoje eles tocam muito o Take Me Out to the Ball Game, né? Essa é uma música que celebra a alegria de ir a um jogo de beisebol, e também tocam God Bless America. Depende dos estádios, alguns estádios tocam God Bless America, todos os estádios tocam basicamente o Take Me Out to the Ball Game. Alguns tocam, além do Take Me Out to the Ball Game, também tocam o God Bless America. O God Bless America, a tradição veio depois do 11 de setembro, o Take Me Out to the Ball Game, a tradição veio dos anos 70, é uma tradição mais recente do que muita gente pensa, isso vem da década de 1970. E antes que alguém aqui, que é torcedor do Boston Red Sox, fale, mas em Boston toca a Sweet Carolina. Não toca. Sweet Carolina toca na 8ª entrada, não toca na 7ª, tá? Mas então, voltando. World Series de 1918, Chicago Cubs, Boston Red Sox em Chicago.
Tá? No intervalo da sétima entrada, a torcida tava ali, meio morosa ali, e tinha que tocar alguma. E tinha uma banda ali também, porque era final e tinha a banda lá pra ficar tocando as musiquinhas lá, né? A banda, tipo essas bandas de banda de universidade, ou bandinha militar ali. E eles resolveram tocar Star Spangled Banner também. A torcida se empolgou. A música ainda não era, Star Spangled Banner ainda não era o hino americano, mas já era uma música que cada vez mais ganhava espaço como um grande símbolo patriótico dos Estados Unidos. A música começou a tocar, os jogadores começaram a se envolver com ela, o jogo estava parado, né? E começam a parar para cantar, coloca a mão no peito, né? Com um gesto patriótico, a torcida se empolga e começa a cantar junto. Então viu como colou, né, como pegou, como aquilo mobilizou a torcida. No jogo seguinte, o pessoal do Chicago Cubs de novo bota o Star Spangled Banner para tocar, e daí quando a série vai para Boston, aí pela primeira vez eles colocam a música para tocar antes do jogo, né? O pessoal do Boston Red Sox ficou ligado, deu certo, começou a tocar o Star Spangled Banner antes do jogo acontecer. Tá? Mas ainda nem era hino americano. E foi ainda assim um caso isolado, foi um caso que aconteceu porque a banda resolveu tocar, a torcida se envolveu, o negócio ficou legal e resolveram fazer mais. Mas ainda era um caso isolado. Um novo processo de transformar isso em algo mais sistemático vem durante a Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial, claro que tem um momento de patriotismo muito grande, né? Os americanos estavam todos envolvidos com isso. A música, o hino americano tem um caráter ali militar, ali, porque até descreve a situação da bandeira numa batalha, tudo, né? E a NFL teve a ideia de começar a tocar música antes dos jogos para fazer uma união ali, né? Mostrar como a NFL representava os Estados Unidos, como a NFL apoiava os Estados Unidos, o esforço de guerra americano. E a NFL começa a tocar e a bandinha ali que ficava lá começa a tocar o hino americano. E daí já como hino americano mesmo, daí já como a música já sendo oficializada como hino americano. Em seguida, as outras ligas começam a seguir isso, daí você vê que a MLB, a NBA e a NHL começam a tocar o hino americano, e daí acabou virando uma tradição a partir da década de 40, da Segunda Guerra Mundial, quando a NFL faz isso de forma sistemática. Daí fez todo o jogo da NFL vai ter, daí todo o jogo passou a ter, e daí as outras ligas começaram a repetir, e daí acabou virando algo que se espalhou pela sociedade americana, aí até campeonato de escola acaba tocando hino americano antes. E acabou até virando um espetáculo, né? Porque em jogos mais importantes até convidam uma pessoa importante, uma pessoa famosa para cantar o hino. E mesmo em outros jogos, às vezes convidam ali algum cantor local, alguém, por exemplo, do coral do exército, do coral do corpo de bombeiros, alguma coisa assim, que tenha um simbolismo cívico ou patriótico ali para cantar também. Então esse espaço até criaram versões diferentes do hino americano, né? Versões instrumentais, versões ali com outros ritmos, interpretações com outros ritmos foram criadas ali antes de eventos esportivos, e acabou virando ali um momento importante até dos eventos americanos. E no Super Bowl, por exemplo, a escolha de quem vai cantar o hino americano, inclusive, é anunciada ali como algo grandioso. Então, o hino americano se tornou parte fundamental ali, e surgiu como? Bom, primeira vez ali, antes de ser hino americano, mas depois surge meio sem querer dar certo no meio da World Series durante a Primeira Guerra Mundial, agora como forma sistemática ali, como uma tentativa de uma liga, no caso da NFL, de demonstrar o apoio dela ao esforço de guerra americano, e acabou pegando, e daí ficou. E agora a gente vê o hino americano tocando antes de todos os eventos esportivos nos Estados Unidos. Mas essa historinha aqui, gostou do vídeo, dá joinha, não gostou, dá joinha para baixo, se inscreve no canal, clica no sininho, aquelas coisas todas que vocês já sabem, escreve aqui embaixo o que vocês acham, todas aquelas coisas lá, tá bom? Tchau, tchau.